Olá! Você deve conhecer alguém que estava comprando uma casa ou um apartamento e no meio do caminho desistiu do negócio. Essa é uma situação muito comum. Mas o problema é que não existe nenhuma lei dizendo como comprador e vendedor devem se comportar quando isso acontece. E sem lei, muitas vezes o que era para ser um bom negócio termina em briga na justiça. Comprador e vendedor quase nunca se entendem sobre quanto do percentual já pago deve ficar com cada uma das partes. O Distrato de Negócios Imobiliários divide opiniões no Senado e no mercado. Quando decidiu comprar, ainda na planta, um apartamento nesse prédio, a estudante Ana Fabre não avaliou o peso dos juros do financiamento no preço final do imóvel. Um ano depois, decidiu devolver o apartamento para a construtora. Fez o chamado distrato. A surpresa veio quando ela soube que, pelo contrato assinado, não receberia nada do que já havia pago. A empresa ficou com os R$30 mil já desembolsados. O contrato previa multa de 10% do valor total do imóvel para cobrir o pagamento de taxas administrativas, como corretagem e despesas de cartório, por exemplo. Mas ela acionou a justiça e recebeu todo o dinheiro de volta. Infelizmente, é de praxe, quase todas as construtoras têm essa cláusula nos contratos de compra e venda, mesmo sendo abusiva, mesmo sendo ilegal, que é ilegal, elas continuam colocando, porque elas tentam a sorte. Se ninguém questionar, fica por isso mesmo. Geralmente as pessoas não sabem. A situação da Ana é muito comum. Segundo dados das construtoras, mais de 40% das vendas de imóveis terminam com a desistência dos compradores. Sem uma lei que regulamente o que fazer nessas situações, os distratos têm sido resolvidos pela Justiça. E cada juiz tem decidido de forma diferente. Essa instabilidade tem agravado a crise que vivem os setores da construção civil e imobiliário. O empreendimento, quando é vendido no início, normalmente até as chaves é captado apenas 20% do valor da unidade. Então esse dinheiro é todo colocado na construção do imóvel. Quando o empreendimento está pronto e há um distrato, isso é muito danoso para o empreendimento e prejudica inclusive os outros compradores. A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou um projeto para regular a questão que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a proposta vai para a análise do plenário, que pode ou não manter o resultado da Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta permite a devolução do imóvel mesmo que o comprador more nele. Prevê que as construtoras possam reter até 25% do que já foi pago. A empresa pode descontar também prejuízos pelo uso do imóvel e custos com corretagem, publicidade e cartório. O texto estabelece ainda uma multa de 50% nos casos de devolução de imóveis construídos no regime de afetação, quando o empreendimento tem seu patrimônio separado da construtora e cada prédio tem CNPJ próprio. Durante a discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto foi bastante criticado pelos senadores. 95% de todas as obras incorporadoras do país são entregues em atraso. 180 dias não tem multa nenhuma. Quer dizer que se eu casei, estou esperando meu apartamento, 180 dias que já é permitido de atraso, normalmente 95% atrasa e eu fico pagando aluguel, sem que a dona incorporadora pague nada sobre isso. Aqui está sendo previsto uma multa, ou seja, a retenção daquilo que o mutuário pagou, em um caso em 25%, em outro caso 50%, mas na realidade não é isso. E os valores que poderão ser retidos pelo construtor pode chegar a próximo de 80%. As críticas são parte do oportunismo, da demagogia e do populismo que estão levando o nosso país para o buraco. O líder do governo lembrou que é urgente a criação de um marco regulatório para o setor. Eu queria ressaltar a importância de aprovar esse projeto, porque esse projeto tinha que ter sido aprovado há 2 anos atrás. Nós estamos numa situação de penúria e de muita dificuldade do processo de construção civil no Brasil. A rejeição do projeto da Câmara traz de volta à discussão outra proposta que pretende regulamentar os distratos. Os senadores querem votar agora o projeto do senador Dalírio Beber, que está na Comissão de Constituição e Justiça e tem uma maior aceitação na casa. A proposta estabelece, entre outros
pontos um escalonamento de multas. Pelo texto, o comprador que devolver o imóvel porque perdeu o emprego, por exemplo, vai pagar uma multa menor do que a pessoa que comprou para revender e desistiu do negócio. Eu tenho que separar o especulador daquele poupador, daquele que está casando, começando a vida, daquele que é aposentado, da classe média que junta anos, dá uma entrada e depois, por um momento de crise, não consegue pagar mais. O projeto do senador Dalírio faz essa divisão. Eu acho que tem que se buscar um entendimento. Não dá para votar, pura e simplesmente votar o projeto que foi hoje derrotado na CAI por falta de entendimento na questão do distrato. Então, nós podemos fazer o entendimento no começo de agosto, votar essa matéria. Como a gente viu na reportagem da Carla Benevides, a decisão sobre esse projeto de lei fica para o segundo semestre. Por isso, nós vamos tentar entender um pouco mais da atual situação legal que rege os distratos dos negócios imobiliários, com a ajuda do Bruno Matos e Silva, nosso convidado, que é consultor legislativo do Senado Federal e é especialista no assunto. Muito obrigado pela participação, Bruno. Eu que agradeço a Aliás, você tem um livro sobre esse tema, né? Podia apresentar para a gente aí? É um livro, Compra de Imóveis. Está na 11ª edição. Que trata dessas questões. Trata, inclusive, dessa questão do distrato. Bom, essa é uma questão, Bruno, que envolve aspectos econômicos e legais. Eu gostaria, nessa entrevista, que nós abordássemos todos eles. Certo. Uma questão inicial. Hoje não existe uma lei que trate especificamente dos distratos. Como essas questões são resolvidas pelo Judiciário? Realmente, o que existe em termos legais é uma disposição do Código de Defesa do Consumidor no sentido de que, em caso de distrato ou de resilição contratual, a incorporadora não poderia reter tudo que foi pago. Então, inicialmente, a jurisprudência começou a oscilar. Ok, não se pode reter tudo, mas quanto pode se reter? Inicialmente, houve uma certa oscilação. E, para a gente não se alongar demais, atualmente tem prevalecido que o percentual de retenção, não sobre o valor do contrato, mas sobre o valor pago, efetivamente pago. Até aquele momento da desistência. Até o momento da desistência. Entre 10% e 25%. Tende mais para 10% atualmente. Já foi 30%. Então, assim, a jurisprudência ela tem sido cada vez mais benéfica com o comprador que opta pela desistência do negócio. Bom, nesse projeto de lei que está em debate, há duas categorias, se podemos dizer assim, de negócios. Aquele imóvel que é comprado da construtora e aquele em regime de afetação. Em um, como nós vimos na reportagem, a multa pode ir até 25%. Em outro, que é o de afetação, até 50%. Gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo qual que é a diferença de uma situação e de outra. Certo. O patrimônio de afetação é um regime jurídico que foi criado para resolver o problema daquilo que a gente chamava de bicicleta, que era a incorporadora utilizar recursos de uma incorporação nova para terminar um empreendimento anterior. Ou seja, ela começa um prédio com aquele pagamento, está pagando o outro. O prédio antigo, exatamente. Então, pelo patrimônio de afetação, isso não é possível. Pelo patrimônio de afetação, apenas o recurso obtido para o pagamento de um empreendimento pode ser usado nesse empreendimento, não pode ser usado para outro empreendimento. O que é muito mais interessante para o comprador em termos de segurança jurídica, porque os demais credores da incorporadora não poderão atingir o empreendimento objeto do patrimônio de afetação. E hoje a maior parte dos negócios é feita em qual regime? A maior parte das incorporações? Nós temos os dois regimes, inclusive há benefícios tributários para se incentivar o patrimônio de afetação. Seria mais interessante que o patrimônio de afetação fosse obrigatório, hoje ele é optativo, a incorporadora pode fazer ou não. É que o patrimônio de afetação ele demanda contabilidade própria para o empreendimento, tem uma série de requisitos que, assim, dificultam, né, E por que o projeto faz essa diferença? No caso do patrimônio de afetação, a multa pode chegar a 50%. Nos casos de incorporações normais, a 25%. Qual a diferença entre um e outro? O objetivo é não prejudicar os compradores que não distrataram. Então, se você tem um patrimônio, uma incorporação sob o regime de patrimônio de afetação e um percentual grande de pessoas resolve desfazer o negócio, esse empreendimento ele começa a ter um problema sério de fluxo de caixa.
Porque nós temos que ver o lado do comprador e temos que ver o lado da incorporadora. Perfeito. Então, eu tenho que dificultar a desistência nesses casos. Seria mais ou menos essa lógica. Não é só dificultar a desistência nesses casos, mas também estimular a incorporadora a usar o patrimônio de afetação, usar esse instituto, fazer mais empreendimentos por meio do patrimônio de afetação. Bom, esse projeto de lei, que foi derrotado, mas ainda vai ser reavaliado, ele estabelece limite máximo para essas multas. Se é um limite máximo, como que se definiria quanto? É o judiciário ainda? Essa é uma crítica, inclusive eu fiz essa crítica, está registrado, isso foi, porque eu não faço análises políticas, mas eu faço análises técnicas, né? E tecnicamente eu posso dizer, isso não resolve o problema atual, porque o judiciário vai continuar fixando os percentuais. Se a lei fala até 50, o juiz pode fixar 10, como faz hoje. Então, veja, um projeto de lei que não resolve o problema do excesso de ações que estão já assoberbando o judiciário. Porque se você define claramente o percentual, não há o que se discutir, apenas se cumprir. Exatamente. Aí a gente torce para que os juízes cumpram, porque também temos esse problema, né, de juízes que não cumprem a lei. Mas se a lei é específica e diz o percentual é 20%, ou o percentual é 30%, ou o percentual é 15%, aí já começa a ficar mais difícil para os juízes cumprir a lei. Bom, o projeto tem uma especificidade que é em relação à compra de terrenos. Sim. Nesses casos, ele diz que a multa pode chegar a 10% do valor total do negócio, e não do valor pago. Esse é um ponto que recebe muitas críticas também. Sim, isso é um outro problema, E por que isso? Por que no caso do terreno a multa é sobre o valor total? Isso é uma boa pergunta. Porque antigamente havia essa discussão, né? Se o percentual de retenção era sobre o valor pago ou do valor do contrato. E aí surge, nesse projeto, 10%, que parece um valor baixo, mas a base de cálculo é o valor do contrato, que é um valor mais alto, né? Em termos técnicos, não há razão nenhuma para se fazer essa diferenciação. Ou seja, se eu comprei um terreno de 500 mil reais, paguei só 10 mil, vou ter que devolver 50 mil. Você perderia tudo. Cumprir isso aqui. Perderia tudo. Na verdade, não, porque o Código de Defesa do Consumidor vai proibir, porque você não pode perder tudo. Mas é mais uma questão jurídica para se resolver. Mais uma questão jurídica para se discutir. Ou seja, o projeto ele tem vários problemas técnicos, isso foi analisado, foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos, porque a Comissão de Assuntos Econômicos ela debate questões políticas, é uma casa política, né? Claro. Sendo da casa política, evidentemente, mas questões técnicas também são tratadas e devem ser tratadas. É bom a gente esclarecer ou relembrar, porque a reportagem deixa isso claro, que esse projeto veio da Câmara dos Deputados. Sim. Se houver mudanças no Senado, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Sim. Essa é a grande polêmica também, né? Sim, isso foi um outro problema, que havia vamos dizer, interesse em se votar rapidamente esse projeto, sem alterações, para que ele pudesse ir direto à sanção presidencial. E muitos senadores foram contra, simplesmente dizendo, olha, o Senado tem o dever de debater, não é apenas chancelar o que veio da Câmara dos Deputados. Então, isso aí foi um outro ponto que gerou uma calorosa discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. Bom, há um outro projeto, como nós vimos na reportagem, este sim do Senado, do senador Dalírio Beber, de Santa Catarina, que é um pouco diferente. Ele estabelece uma multa escalonada e ele tenta diferenciar o especulador daquela pessoa que está comprando para morar, para viver ali. Mas isso também não é difícil de ser feito? Como é que, por meio de um projeto de lei, você pode, por exemplo, definir a ruptura imotivada ou a ruptura motivada de um negócio? Realmente, eu confesso que eu concordo, isso é difícil, mas assim, algo tem que ser feito, né? Então, nesse projeto do senador Dalírio Beber, nos casos de desemprego, nos casos de invalidez, ele estabelece os casos, né? O percentual que a incorporadora poderá reter é inferior à hipótese em que simplesmente o comprador decide, normalmente por razões econômicas, desiste do negócio. Bom, nós vemos recentemente no mercado imobiliário muitas desistências causadas naqueles negócios que envolvem investidores. A pessoa comprou um imóvel para investir, o mercado desaqueceu e ele prefere perder um pouco e desistir do negócio. Isso seria uma das causas
do crescimento tão elevado de distratos que nós temos hoje? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nós vivemos um boom imobiliário. E esse boom imobiliário ele terminou entre 2012, especialmente a partir de 2014. Antes disso, quando os imóveis estavam subindo de preço e a pessoa queria desistir do negócio, a situação era muito simples. Vendia para uma outra pessoa, normalmente com lucro. Então, assim... E era comum, as pessoas iam repassando os imóveis. Né? Exatamente. E quando o comprador não preenchia os requisitos para o financiamento, que muitas vezes era concedido pela própria construtora, tínhamos o famoso contrato de gaveta. Hoje a gente não escuta falar de contrato de gaveta, exatamente porque era um problema que existia quando os imóveis estavam subindo de preço. Hoje, a situação é inversa. A partir de 2014, especialmente, os imóveis passaram a cair de preço. Aí que surge o problema de um número muito grande de pedidos de resilição, de distratos dos negócios, porque os imóveis começam a cair de preço, o comprador percebe que fez um mau negócio, sob o aspecto econômico, e aí ele quer desistir. E aí nós temos essa situação, né? Por um lado, o judiciário protegendo o comprador de boa-fé, aquela pessoa que comprou um imóvel, que com sacrifício, lutando para ter a casa própria, mas temos também aquela figura do especulador, que estava naquele momento de subida dos preços dos imóveis e estava aproveitando, algo absolutamente legítimo, diga-se de passagem, e estava aproveitando e ganhando dinheiro, né? Fazendo um compromisso de compra e venda, depois repassando para uma outra pessoa. Então, quando isso inverte, especialmente a partir de 2014, começa a ter o problema dos distratos. E é essa situação que nós temos hoje. É claro que aqui no Senado a preocupação nos debates, nós percebemos, é proteger o consumidor. Sem dúvida. Mas nós não teríamos também que olhar o lado do mercado, das incorporadoras. Esse número elevado de distratos e a falta de uma segurança jurídica, ele não estaria trazendo problemas para o mercado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Por isso que muita gente tem defendido, eu defendo também, que se tenha um marco regulatório para a questão dos distratos. Não dá para ficar como é hoje, que cada juiz decide de um jeito e a incorporadora não quer, aí o comprador tem que ir ao judiciário, aí o judiciário é moroso, aí você tem mais um processo para um judiciário que já está assoberbado, e aí um juiz vai decidir de um jeito, o outro decide de outro, aí o outro tem recurso, o tribunal decide e vai e vem e fica essa situação. E isso gera uma insegurança jurídica imensa e as incorporadoras, elas ficam com medo de lançar novos empreendimentos, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro. Aumenta o risco do empreendimento. Aumentando o risco do empreendimento, necessariamente é uma questão de economia. A incorporadora ela vai querer um lucro maior para compensar esse risco maior. Então, é urgente, eu concordo, é urgente que se tenha um marco regulatório para a questão dos distratos. Bom, esse projeto, os dois projetos do senador Dalírio e esse projeto que veio da Câmara, eles tratam do distrato em relação a incorporações de empresas. Como é que essa situação fica hoje, por exemplo, quando alguém compra um imóvel de um particular, mas um particular, por exemplo, construiu um prédio? É algo comum hoje, um pequeno prédio. Essa lei não abarca essa situação? Em tese, não. Em tese, não. Toda essa jurisprudência que existe hoje se refere ao comprador, pessoa física, que adquire um imóvel de uma incorporadora, que é uma empresa, fornecedor, ou seja, um CNPJ. Com CNPJ. O problema não é nem ser o CNPJ, o problema é ser fornecedor para efeito do direito do consumidor. Perfeito. Então, vamos imaginar, Ronaldo, você constrói uma casinha e vende para mim. E aí eu chego e falo, Ronaldo, quer saber? Não gostei da casa, quero devolver, devolve o dinheiro. Essas regras valem? Não, porque isso aí é direito civil. Você não é empresa, você não é um fornecedor. Embora possa até agir como empresa, porque esse exemplo que você deu, sobretudo quando o mercado estava aquecido, muitas pessoas faziam, né? Juntava a economia, construía uma casinha, vendia por um preço, depois construía outra. Aí tem que aí já é um outro problema, que seria a discussão se a pessoa é considerado fornecedor para efeito de direito do consumidor ou não. Porque se não for, é direito civil. Mas, assim, não tenho visto esse tipo de problema
acontecer. O que eu tenho visto em larga escala são incorporadoras, empresas grandes e compradores, pessoas físicas, na maior parte, não são especuladores, na maior parte, bom que se diga isso, que querem a casa própria, mas que a prestação ficou muito alta, ou perdeu o emprego, ou mudou de emprego, está ganhando menos, ou separou. Ou seja, por uma série de razões, a pessoa não conseguiu continuar pagando as prestações. E, paralelamente, né, o preço dos imóveis caiu. Então, assim, a pessoa está numa situação muito difícil. O judiciário, sensível a isso, começou a dar essa jurisprudência mais favorável aos compradores, justamente em razão da crise econômica que se arrasta desde 2014. Agora, os projetos falam da multa, né? Da devolução para a construtora. E a situação inversa? Nós vimos na reportagem essa questão sendo colocada. E quando o construtor entrega de forma atrasada, um atraso muito grande, que é comum também, como fica o consumidor? Existe jurisprudência no sentido de que se aplica a cláusula inversa. Porque, normalmente, nos contratos feitos pelas incorporadoras, se prevê a multa no caso de inadimplemento do consumidor, mas não se prevê a multa quando é a incorporadora que descumpre a cláusula contratual. Os tribunais tendem a aplicar a mesma cláusula, o mesmo percentual de multa contra a incorporadora, embora não estivesse previsto no contrato. Por questão de isonomia. Se o comprador teria que pagar 20% a título de multa, a incorporadora também vai pagar esses mesmos 20%. É a cláusula da multa inversa. Mas as proposições que estão sendo debatidas não estabelecem essa multa inversa. Tudo isso tem sido discutido. Né? Nós temos vários projetos, né, além dos mencionados, e emendas, e muitas delas estão estabelecendo a multa no caso de inadimplemento da incorporadora. Em caso de atraso, em caso de obra não concluída, em caso de obra entregue com defeito. Então, assim, tem uma série de questões. O tema é complexo. Bruno, eu queria muito agradecer a sua presença por nos ajudar a esclarecer esse assunto que é complexo, polêmico e importante. Sim, eu que agradeço a oportunidade de participar da entrevista. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever essa entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.